Vamos chamar o Thiago Vinícius, tá certo? Ele trabalha com educação profissional. Vamos ver exatamente aqui, eu quero... Ó, ele já está na tela. Thiago, boa noite. Ó, você disse que enfrenta problemas relacionados com vendedores, percebe que as pessoas não estão sujeitando a enfrentar jornadas de trabalho CLT, mostram desinteresse. Eu quero entender melhor qual que é o teu negócio aí com a educação. Então, boa noite, né, pessoal? Eu fico feliz em participar, né? Muito lisonjeado pelo convite. Obrigado, Ricardo Ventura. Conheço já aí de longas datas. Acompanho também nos canais, nas redes sociais. Camila Fialho, né? Falar para a Lisandra, que participou agora, que se ela precisa entender de planilha, nós temos a solução, porque nós somos um centro certificador da Microsoft, né? Pode procurar a gente aí que a gente consegue ajudar nesse processo de aprender a lidar com as planilhas aí, desde a parte inicial até a parte mais avançada de Power BI. Mas então, Eric, nós somos uma escola profissional, né? Nós estamos no mercado há mais de 20 anos. Como chama a escola, perdão? Chama Ensinext. Ah, legal, legal. Nós passamos por um processo, né, de transformação de marca, porque nós somos de uma franquia. Essa franquia, ela acabou descontinuando a marca na qual nós partilhávamos e nós partimos para a marca própria. Nós somos 3 unidades. Nós temos unidades em Belo Horizonte, na região metropolitana, em Santa Luzia, em Sete Lagoas. E hoje a nossa dificuldade está bem relacionada à questão de mão de obra operacional. Uhum. A gente percebe que as pessoas hoje elas não estão sujeitando mais a esse trabalho operacional, devido ao que se fala na internet, ao que se vende na internet, às facilidades de empreender, né, aos trabalhos remotos. Então, hoje a gente tem aí empresas que fazem tanto o nosso RH interno quanto o RH externo. A gente até consegue candidatos, 30, 40 candidatos para uma vaga, 2 vagas, mas esses candidatos eles acabam agendando e não comparecem no processo seletivo, né? Então há um desinteresse muito grande dessas pessoas. Desinteresse esse que muitas vezes, quando a gente consegue encontrar uma pessoa com perfil, ela vai na contramão, porque ela às vezes solicita ali um trabalho informal, fora do CLT. Muitas vezes, quando a gente vai investigar, a gente percebe que a pessoa, de repente, está escorada em cima de algum benefício que ela recebe, que não pode estar linkado a um trabalho, a um vínculo CLT. Mas nós não trabalhamos sem registro CLT, né? Enfim. Outras que a gente tem percebido que chega a ser até um pouco incongruente, né? Porque nós somos uma escola de formação profissional, mas como a gente forma um nível tecnológico, a gente consegue, grande parte dos nossos colaboradores, a gente consegue extrair dos nossos próprios alunos. Uhum. Mas, geralmente, essas pessoas que estão buscando uma qualificação profissional, eles justamente não querem esses trabalhos operacionais. Então, hoje, nós temos essa dificuldade de pessoas... O Ventura quis passar a bola aqui, porque realmente é um paradoxo, hein? Você ficou na dúvida. Eu gostei do paradoxo. A falta da vaga que você não está conseguindo encontrar é em que área específica? Então, assim, a mais difícil, em primeiro lugar, é para a área de vendas. É um consultor de vendas que trabalha internamente, ele não trabalha externo. A gente tirou até ali uma boa parte da carga do trabalho externo, mas por conta do mercado. Uhum. A parte de serviços gerais, a gente não encontra mais também. Dificilmente a gente encontra pessoas para trabalhar na área de limpeza. Mas o cargo de vendedor hoje, vendedora, consultor de vendas... Mão de obra é difícil, né? Eu tenho 2 grandes caminhos aqui. Primeiro que eu acho que está faltando... Entendi. A comissão atrativa, possivelmente. Quase isso. Eu acho que tem 2 grandes grupos aqui. Você não... Primeiro, um erro comum do empresário hoje no Brasil é que ele acredita que o time de atendimento e suporte também pode ser o time de vendas. Então, isso é um erro comum. Então, eu não sei se é esse o caso que acontece, mas, por exemplo, geralmente contrata uma pessoa para vendas e essa pessoa, enquanto ela não está vendendo, você coloca ela para fazer suporte. Isso é um erro clássico de estruturação de time de vendas. Então, primeira coisa é a seguinte, cara, vendedor é vendedor. É vendedor. Atendimento, suporte, atendimento, suporte. Por mais que eles possam ter as mesmas habilidades, usarem
os mesmos instrumentos são dois animais completamente diferentes é tipo um leão e um leopardo. Os dois são felinos, mas não é o mesmo bicho, entendeu? São bichos diferentes. Começa por aqui. Segunda coisa, cara, a estruturação do processo. A estruturação do processo comercial, ele se dá em toda a sua operação. Então você precisa pensar não só no cara que faz o BDR e o SDR, quer dizer, o Business Development Representative, então o representante de desenvolvimento de negócios, o pré-vendedor, o vendedor, o fechamento. Então existe uma estruturação cadenciada de vendas que você não está olhando aqui. Então não é só botar a pessoa para vender ou não vender. E vendedor não adianta, cara. E é assim, sendo muito transparente, vendedor você tem que pagar por semana e ele tem sempre 7 dias para se manter no emprego. Basicamente é isso. E sabe como é que você contrata um vendedor? Você bota um café, você quer um café? Essa é a única pergunta que você faz pro cara. O resto, você tem que deixar ele te convencer a contratar ele. Senão, se você não deixar o cara te convencer, ele não é um bom vendedor. A primeira coisa que você tem que fazer é isso aí, velho. E assim, eu sou empreendedor. Eu tenho 3 funções na minha vida. Ou eu tô inspirando as pessoas a vender, ou eu tô vendendo, ou eu tô contratando quem vende. Todo dia eu faço isso, todas as coisas que eu faço. Exatamente isso. Agora, para todo o resto, cara, para tua operação, você precisa contratar uma empresa de facilities. Então, assim, você não dá para usar o mesmo processo seletivo para contratar uma pessoa para limpeza e uma pessoa para dar aula, ou uma pessoa para venda. São coisas diferentes. Então, a estruturação da tua área comercial, ela precisa ser basicamente estruturada em cima da oportunidade de vendas. Agora, todo o resto da sua operação, você precisa de um trabalho de team building sério, assim, direto. O que é o trabalho de team building, cara? É um trabalho que você vai fazer... Muitas vezes o empresário, ele confunde, ele acha que o RH é só aquela galera que paga vale-refeição e emite... É a galera que escuta, manda o panetone no final do ano. Não, cara. A gente precisa hoje ter uma área de pessoas. A área de pessoas é pensar qual que é a cultura, qual que é o código de cultura, qual que é a carta de valores, por que essas empresas estão aqui, por que as pessoas estão assim... Então você precisa pensar em toda essa parte de estruturação fluida para que a coisa funcione. Então, dica direta, ponto número 1, para essas vagas mais operacionais, limpeza, administrativo, cara, contrata uma empresa de facility, tem um monte por aí para você fazer. Agora, para as outras funções, contrata uma pessoa, tem várias empresas de RH que fazem esse tipo de coisa, mas se você não quiser diretamente uma empresa de RH, se o seu problema hoje é botar dinheiro para dentro, foca em uma empresa que vai te ajudar na estruturação da área comercial. Quer falar, Camila? Não, ele estava aqui, eu estava... exato, era isso que eu ia falar, Porque realmente está muito difícil, tá, gente? Ainda mais aqui. Eu estimulo o empreendedorismo, assim, ao contrário dele. Quando as vagas... eu sou PJ. Quando isso surgiu, todo mundo achava porque eu não queria ter seletistas por conta de tudo que a gente já sabe que é. E não. De fato, eu acredito que para o show business, quando você estimula o empreendedorismo, você estimula que a pessoa faça seu próprio negócio e que ali são... Para mim, eu falo que são microempresas, milhões de microempresas, que juntas a gente consegue alcançar. Até porque é importante para mim ter alguém trabalhando com uma gig, que é como a gente chama as pessoas que seguem os artistas na estrada, mas que ele também toque com uma outra gig. Isso vira marketing pra mim. Então, se o cara do Seu Jorge faz 4 shows por ano e ele pode estar comigo como sub de um artista meu e ele vai levar a informação, eu quero um feat com o Seu Jorge, então, de alguma forma, isso me ajuda. Então, eu realmente estimulo que as pessoas empreendam dentro da música. Ao contrário dele, que hoje busca a CLT e está tendo o que lá atrás. Eu tentava falar sobre o PJ e todo mundo, não, eu não quero ser PJ. Eu quero ser seletista, eu quero estar aqui de corpo e alma para você. E, de fato, não ia. Essa é a realidade. Mas terceirizar esse serviço de limpeza, eu tenho visto aqui em São Paulo, eu tenho muito trabalho para conseguir, assim. Eu não sabia que era tão difícil no Rio, é bem mais fácil. Mas aqui eu tenho tido muita dificuldade. É uma empresa disso, se quiser eu te apresentar. Então, agora eu já encontrei, mas é exatamente como você indicou. Não dá para eu pegar o meu RH, a pessoa que eu estou formando ali para dentro, que fala sobre a cultura da empresa, e pegar para cargos que não precisam de um treinamento tão, né, detalhado. Mas sobre venda, é exatamente o que você falou. É comissionamento, é treinamento, é processo. Ricardo, você tava Tiagão? Com o queixo aí no microfone. Eu estava ansioso para Tiagão, dar o palpite. Você falou que 40 pessoas, de repente, falam assim, não, eu quero ir lá no processo e não aparece ninguém. Quando você chama essas pessoas, né, por esse processo aí seletivo e tal, você fala quanto que você vai pagar, não? Então, geralmente, a gente anuncia a vaga já com todas as descrições. Pagamento, salário, comissão, todos os benefícios, né? O que a gente tem feito para atrair, porque não tem como você explicar um valor de comissão dentro de uma vaga, né? Sim. Você coloca uma média que o vendedor pode alcançar.
Mas ele sabe que vai ter lá um fixo, mais comissão e tudo mais. Todas as informações. O que a gente percebe, cara, tanto na minha empresa quanto nas outras empresas onde eu dou treinamento, palestras e tudo mais, não só no Brasil, mas no mundo, está tendo um problema seríssimo por conta do assistencialismo. Isso no mundo, cara. As pessoas estão deixando de trabalhar para receber algum tipo de benefício. No mundo, cara. É impressionante. Não é só Brasil, é Inglaterra, é Portugal. Você vê uma galera que passa o dia inteiro na calçada tomando os seus corote, cada um com o seu nome, porque ganha um benefício do Estado. Aí o cara prefere não trabalhar CLT porque vai ganhar alguma coisa. A gente já tem 12 estados onde tem mais gente ganhando benefício do que gente com CLT. Então a gente está tendo um problema seríssimo que em algum momento a gente vai ter que encarar isso aí. Como é que vai ser essa situação? A bomba relógio. Porque não é uma situação de tirar a pessoa, por exemplo, da extrema pobreza e tudo mais. As pessoas estão criando um mecanismo para não trabalhar e ganhar. É uma questão que a gente vai ter que enfrentar. E aqui é o SOS Empreendedor e a gente não pode tapar o sol com a peneira. É um problema seríssimo que não só no Brasil, mas no mundo, e principalmente no Brasil, como eu disse, daqui a pouco a gente vai ter mais gente recebendo benefício do que CLT, e a conta não vai bater, como a gente falou desde o início. Agora, o que vai acontecer? Uma das coisas que você pode pensar é inteligência artificial, saca? Eu tenho colocado muita coisa em inteligência artificial, ou seja, os primeiros contatos estão sendo feitos em massa por uma IA. Então a gente atrai essas pessoas que querem o produto através de uma cópia, através de uma oferta importante, interessante. Você vai atingir lá milhões de pessoas que vão cair num vídeo, que vão cair num processo, que vão cair num WhatsApp, que vai ser entendido por máquina. O negócio começou a ficar interessante, aí cai para o tal do closer, ou seja, aquele vendedor que é um ser humano que vai chegar e fazer o trabalho mais difícil. Então você vai precisar de menos gente. É uma pena, porque a gente queria empregar mais pessoas, mas essas mesmas pessoas estão se colocando no abismo e não estão percebendo. Então comece a ver se você consegue vender os seus cursos de uma maneira, primeiro, com inteligência artificial, com uma escalada de funil, para você precisar de menos vendedores. E o vendedor, de fato, é você mostrar o quanto que ele vai ter de possibilidades ali e começar... Sabe uma coisa que eu estou vendo também? É roubar vendedores de outros ramos. Simples assim. Você tem que começar a ver... Porque vendedor é vendedor. Você viu como é que ele abriu, né? Uhum. Ele abriu já elogiando todo mundo, falou bem da moça anterior, já queria vender para ela. Esse é um vendedor nato. Você dá para perceber, só dele abrir a boca eu já me liguei. Agora, sabe o que muitos ramos estão fazendo? Por exemplo, olha que interessante. Eu vi isso acontecer. Pessoal do calçado. Qual que é o ticket médio de um produto? Era R$200. Sabe quem roubou eles? O pessoal de imóveis. Porque o ticket médio era R$5.000. Aí o pessoal de imóveis começou a ser roubado, sabe por quem? Pessoal de carro. Pessoal de imobiliária. Agora o pessoal de alto luxo. Porque o tempo que você vai gastar vendendo alguma coisa é o mesmo. Começa a olhar se já não tem vendedores formados ganhando menos do que você pagaria em outros ramos. Cara, essa é a dica de ouro que eu vou te dar. Começa a fuçar ótimos vendedores que já são vendedores, já são formados e estão ganhando mal, porque não sabem que eles poderiam ganhar mais fazendo o que eles fazem. Porque vendedor vende qualquer coisa. Vendedor bom vende qualquer coisa. É questão de você treinar um pouquinho. Começa a olhar para o lado e roubar esses caras da onde eles estão, cara. É isso, cara. O vendedor, ele gosta de ter cabeça de dono, né? Isso que você estava falando dos micro PJs, né? Até me pergunto por que você quer contratar em CLT, Thiago? Então, nós mudamos nosso posicionamento e a mudança do posicionamento de um ano para cá, ela deu super certo. Eu não sei se vocês chegaram a ver o nosso site, né, ensinext.com.br, onde a gente colocou o nosso slogan ali, todas as nossas campanhas de marketing, de captação, de leads, dentro do nosso funil de vendas, a gente sempre bateu na tecla do online é bom, mas presencial é muito melhor. Por que a gente posicionou nisso? Porque a gente começou a observar os estudos que estavam saindo
de faculdades EAD, cursos à distância, infoprodutos, e a gente percebeu que a taxa de retenção dessas empresas é muito baixa, e que a qualidade do ensino, da forma com que as pessoas estão saindo formadas, também estava defasada. E a gente falou, poxa, a gente precisa voltar e pensar mais na questão do ensino presencial, porque a gente entende que o mercado é cíclico, e a gente está naquele momento de estouro do digital, e a gente sabe que um momento isso vai voltar. Então a gente se posicionou muito no presencial, e isso deu super certo. Tanto é que o nosso problema hoje não é comercial, não é quantidade de alunos. Mas isso requer que a gente tenha uma equipe presencial treinada. De vendedores. De vendedores. Mas os vendedores não são os professores. Os professores, eu acredito que realmente haja uma necessidade. Mas para os vendedores, em especial, que é onde está a sua maior dor, pelo que a gente entendeu, eu, inclusive, tenho vendedores de show. Tenho o mesmo problema que você. Antes da pandemia, se vendia show de uma maneira e hoje é outra completamente diferente, que, por incrível que pareça, é o face-to-face. Antigamente, a gente resolvia por e-mail ou por uma mensagem de WhatsApp. Hoje, se eu não sento com o meu cliente, que é o meu contratante, tomo uma cerveja com ele, faço uma reunião com ele, eu não convenço de levar o meu show. Ele vai contratar de um outro artista com ticket parecido e que para ele não vai fazer a menor diferença. Não sei se a filha dele gosta ou não daquela música. É isso que vai fazer diferença. Tem poucos contratantes para muitos artistas e poucos vendedores. Então eu fiz exatamente o que ele falou. Eu trouxe vendedores de outras áreas, porque eu falo que quem vende, vende qualquer coisa. Inclusive, eu sou vendedora, raiz mesmo, desde os 15 anos de idade. E eu comecei vendendo shows. Assim nasce uma empresária. Essa é a realidade. Mas peguei os meus vendedores e comecei a treinar para o meu nicho. E como eu faço isso? Dentro de um escritório. Então, os treinamentos e as reuniões acontecem ali 3 vezes por semana. Depois vai todo mundo para a rua buscar shows. Então, para o vendedor ser um PJ nesse sentido, ele está ali sendo treinado por mim, é o que ele quer angariar novos rumos, eu sou vendedor, mas eu estou vendendo roupa. Não, então vem cá, se você tem a venda na veia, eu consigo te treinar para vender shows. Você só precisa aprender sobre o negócio. Então, para o vendedor em especial, eu não vejo motivo para não ser um PJ. Ao contrário, você ainda engaja a pessoa de alguma forma. Ou não? Oferecer boas comissões também, acredito. O vendedor ele gosta de ter cabeça de dono, né, cara? Não é, cara. Deixa eu agradecer a participação do nosso amigo Thiago, da NCNext. Muito bacana o Instagram, né? Nem elogiou, Ricardo. Tava bonito. Gostei, né? tá bonito. Uniforme, bonito. Tá bacana. Exato. Tá, gente falando, depoimentos, algumas coisas de meme para atrair engajamento. Tá? Eu gostei bastante. Tá muito bom, cara. A participação e até levo aí para vocês, levar para esse programa, para o SOS Empreendedor, essa questão da falta de mão de obra operacional, né, nem qualificada também existe, né, mas estou levantando uma bandeira específica, e não só para o vendedor experiente. A gente não consegue contratar mais jovens. É isso aí. A geração... Ele não tem benefício e também não quer trabalhar. Né? Então, 20 anos de experiência, a gente sempre formou os nossos vendedores. A gente não busca aquele vendedor já pronto no mercado. Então, onde a gente começou a travar foi quando a gente entendeu que os jovens já não queriam mais o trabalho. Então, acho legal levar isso aí para o programa, porque vai ajudar a gente e vai ajudar muita gente também. Bacana, Thiago. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado pela sua participação aqui conosco.